Lucas capítulo 4, no versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem por título: A Igreja que Queremos Ser em 2021. A Igreja que Queremos Ser em 2021. Diz assim o texto: Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a gente pode ser alimentado por ela nessa noite. Que agora seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. Que aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, que nós possamos receber em gratidão a Ti, Senhor. E que nós sejamos edificados a partir daquilo que Tu tens para nos ministrar nessa noite. Amém. Nós estamos no primeiro final de semana de 2021. E normalmente, nesse período, existem muitas expectativas sobre como será o ano que se inicia. Os projetos pessoais, os planos profissionais, as metas traçadas, enfim, como será a nossa vida em 2021. E isso está dentro da mais absoluta normalidade. Por mais que confiemos em Deus e na sua soberania, isso sempre vem à nossa mente. Só que nesse ano, nós temos um ingrediente a mais. Temos a pandemia. O ano de 2020, ele foi diferente de todos os anos que nós já vivemos. Ninguém esperava que em março nós seríamos obrigados a pausar tudo aquilo que nós estávamos fazendo. Todos os nossos planos traçados para 2020. Todos nós vivemos um processo de adaptação a uma nova realidade. A mesa da sala, ela virou escritório. Ela virou sala de aula. Reuniões virtuais, aulas online, lives, Zoom, Google Meet, foram termos que se incorporaram ao nosso cotidiano. Sem falar dos ajustes necessários na área dos relacionamentos pessoais. O contato físico ficou restrito. Não havia mais abraços, não havia mais aperto de mão, só um soquinho ou então um toque com o cotovelo. O distanciamento social afastou as pessoas umas das outras, pelo menos do convívio presencial. E o núcleo familiar, a família, aquela que convive com você dentro de casa, ela também teve que aprender uma nova realidade para alguns. Nós passamos a conviver 24 horas por dia. Muitos pais, pela imposição do trabalho remoto, precisaram adaptar a sua rotina a essa nova realidade. Tiveram que dividir espaço com os filhos durante o expediente de trabalho.
E para alguns isso não foi muito fácil. E eu falo isso por experiência própria, porque para mim não foi muito fácil. Na minha atividade profissional, eu trabalho sozinho numa sala. Durante 7 horas por dia, sozinho. Por muitos anos eu trabalho assim. E eu já estava plenamente acostumado a essa realidade. E aí de uma hora para outra, eu estou na mesa da minha sala, na mesa de jantar, minha esposa trabalhando ao meu lado, meus filhos tendo aula na minha frente, e eu tendo que me adaptar àquela nova realidade. Foram alguns dias assim, talvez 1 mês, 2, até que eu pudesse entender e assimilar aquilo que eu estava vivendo. Porque por muitos anos, como eu disse, eu trabalhava sozinho dentro de uma sala. E agora, acho que todos passaram por isso, ou a maioria. Está numa reunião virtual, está falando, aí a esposa entra numa reunião também, começa a falar mais alto que você, aí o filho está na aula, tem que abrir o microfone, ele pede para todo mundo baixar a voz, e aí fica aquele... Realidade que todos nós tivemos que aprender a conviver. E para a igreja então, que tem a sua base no relacionamento uns com os outros, que difícil foi se adaptar a isso. O congregar para nós é muito importante, é tão bom nós estarmos juntos, é tão bom nós estarmos em família, isso nos aquece o coração, isso nos fortalece, isso nos anima. E de uma hora para outra, não podíamos mais nos reunir. O calor do abraço, da mesa compartilhada, da adoração coletiva, das boas histórias de uma roda de chimarrão, chimarrão agora só individual, nada mais de chimarrão compartilhado. Como ser igreja nesse tempo? Sabemos que o relacionamento com Deus é algo que depende exclusivamente de cada um. Depende de mim, depende de você. E muitos aproveitaram este tempo e aprofundaram seus hábitos devocionais. Tiveram mais tempo com Deus, ou começaram a ler a Bíblia, tiveram mais tempo de oração, passaram a ter outros hábitos e incorporaram hábitos muito saudáveis à sua rotina. Mas a vida cristã é uma experiência coletiva. É a experiência dos uns aos outros. E foi preciso muita inspiração e muita criatividade para que nós pudéssemos manter as pessoas conectadas umas às outras. Cultos transmitidos no YouTube, lives no Facebook, transmissões gravadas, transmissões ao vivo. As igrejas utilizaram as ferramentas tecnológicas com muita sabedoria. E muitas pessoas foram alcançadas nesse tempo. Muitas pessoas foram incorporadas à igreja nesse tempo. Só que durante esse processo, uma pergunta foi discutida longamente dentro da equipe pastoral lá da Monte Serra, e creio que aqui também devem ter feito essa pergunta, principalmente aqueles que lideram. Qual a igreja que surgirá no pós-pandemia? Como será a igreja que nós viveremos? Como serão os relacionamentos? Como ela se reorganizará? Como será a sua relação com o mundo, com as pessoas que estão lá fora? Queridos, os impactos físicos, emocionais e espirituais são visíveis no tempo que nós estamos vivendo. Muitas famílias se desestruturaram, seja por quebras dos relacionamentos, seja pela morte de um ente querido, seja pelo desemprego, pela falência de uma empresa. Para muitos, a vida nunca mais voltará a ser como era no dia 15 de março de 2020. A partir do dia 16, muitas coisas começaram
a fechar. E a vida nunca mais foi a mesma. E a igreja de Jesus precisa estar atenta a todos estes dramas. Nós não podemos ficar alheios a tudo isso. Temos que pedir sabedoria e discernimento ao Espírito Santo para entendermos como podemos ampliar o alcance do Evangelho do Reino neste tempo. Qual a igreja que nós veremos no pós-pandemia? Creio que ainda é muito cedo para nós termos essa resposta. Ainda não é possível nós termos clareza do que acontecerá. Ainda estamos vivendo restrições de convívio, distanciamento social. A vacinação ainda não começou no Brasil. Muitas igrejas ainda continuam apenas nos ambientes virtuais, em função das regras e protocolos da sua cidade. Então, diante de tudo isso, nós ainda não temos uma resposta clara. Todavia, se não é possível nós definirmos como será a igreja em 2021, nós podemos pensar sobre a igreja que nós queremos ser em 2021. Isso é possível nós pensarmos. Isso está ao nosso alcance, porque isso não está vinculado às circunstâncias externas. Não depende de pandemia, não depende de vacinação, mas de uma postura pessoal de cada discípulo de Jesus, comprometendo-se com a missão de sermos proclamadores do Evangelho do Reino. Proclamar a chegada do Reino de Deus foi a grande missão de Jesus ao longo da sua vida. E o texto que nós lemos nos dá um bom exemplo disso. O capítulo 4 de Lucas relata o início do ministério terreno de Jesus. Quando, após ser tentado pelo diabo no deserto, ele retornou a Galiléia e iniciou a pregar naquela região e ensinar nas sinagogas. E o texto diz que a sua fama se espalhava. Muitos quiseram ouvir aquela nova doutrina, e os que ouviam o elogiavam. E então ele chega a Nazaré, sua cidade natal, cidade que foi criado, e no sábado ele vai à sinagoga. Todos queriam ouvi-lo, porque a fama dele já tinha chegado até lá. E ele se levantou para ler as Escrituras. E ele abriu o livro do profeta Isaías e leu o texto que está registrado em Isaías, capítulo 61, versos 1 até o versículo 4. Isaías 61, 1 a 4. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar na sua Bíblia, que diz assim, já lemos parte do texto ali em Lucas. Agora vamos ver o texto completo. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração.
E após ler esse texto, Jesus fecha o livro, devolve para o assistente e declara: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu imagino a confusão que deve ter causado na sinagoga essa declaração. Uma profecia que falava sobre um Messias que viria, que restauraria a alegria, que restauraria a dignidade, que reconstruiria cidades. E aí um homem se levanta e diz: hoje se cumpriu as escrituras que vocês ouviram. Naquele momento, Jesus estava concretizando na terra o que já havia sido predito pelo profeta Isaías. Ele estava inaugurando o evangelho do reino entre os homens. O evangelho agora não era algo abstrato. O evangelho tinha peso, altura, tinha cabelo, tinha corpo. O evangelho se concretizava na frente deles. E esse reino era totalmente diferente do que eles já haviam vivenciado até aquele momento. Era um reino no qual os pobres encontravam dignidade. Era um reino onde os cativos eram libertos. Havia consolo para os que choravam. Havia alegria em vez de pranto. Havia perdão. Havia libertação. Enfim, era algo totalmente revolucionário e que visava a transformação espiritual, emocional e social daqueles que necessitavam. E eu quero destacar nesse texto 4 ações, e que são a exata expressão do Evangelho do Reino, inaugurado por Jesus naquele dia, quando ele leu as Escrituras, que são eles: levar boas notícias aos pobres, cuidar os corações quebrantados, anunciar liberdade aos cativos e consolar os que andam tristes. Vejamos um pouco mais sobre cada uma dessas expressões. Primeira ação: levar boas notícias aos pobres. A expressão traduzida aqui por pobres identifica pessoas humildes, afligidas pelas dificuldades, que viviam à margem da sociedade da época, eram marginalizadas. Não havia nenhuma esperança para essas pessoas de serem incluídas na sociedade judaica. Para elas, não havia nenhuma chance de inclusão. Dependiam da ajuda de outros para sobreviver. E a Bíblia nos apresenta vários exemplos de pessoas que passavam por essas situações. A Bíblia relata sobre o mendigo que vivia de esmolas, cego, e que Jesus restaurou a sua visão. Falou da viúva que tinha só 2 moedas para dar de oferta, vivia em extrema pobreza. E Jesus disse que aquelas 2 moedas valiam muito mais do que qualquer uma das ofertas que já havia sido entregue ali no gasofilácio, porque era tudo que ela tinha. Então, todas as pessoas que se encontravam nessa condição, que encontraram Jesus, receberam uma boa notícia. E que boa notícia era essa? Que eles também eram filhos de Deus, que eles tinham uma identidade, que eles não valiam pelo que tinham ou pelo que eles deixavam de ter, mas o seu valor era igual a todas as demais pessoas, que a dignidade deles estava restaurada, não porque eles tinham dinheiro, mas porque eles tinham valor diante de Deus. Esta era a boa nova do Evangelho.
Era isso que Jesus veio dizer àquelas pessoas, que eles tinham valor. A igreja que queremos ser em 2021 precisa estar comprometida em espalhar essa boa nova, que Cristo pode restaurar a dignidade, que o valor não está nas coisas materiais que temos ou que nós não temos, que nós podemos viver de modo digno em qualquer condição social. O poder transformador do Evangelho pode fazer isso. E a igreja tem a missão de espalhar essa boa nova por onde quer que ela andar. Onde o Evangelho do Reino chega, uma nova perspectiva se abre e a esperança, ela nasce. É claro que podemos falar de transformações sociais. O texto, ele tem esse enfoque. O Evangelho do Reino faz isso. Mas nós também estamos falando de algo muito maior, de uma esperança de vida eterna com Jesus, de uma esperança de um dia estar num lugar onde não haverá nem rico nem pobre, mas todos serão iguais, porque todos foram comprados com o mesmo sangue, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. E isso nos torna absolutamente iguais diante de Deus. Absolutamente iguais. Porque foi o mesmo sangue que verteu da mesma pessoa que comprou as nossas vidas. Então é esse valor que Cristo veio resgatar nas pessoas. É esse valor que Ele veio atribuir a cada um dos seus filhos, de igualdade, não igualdade financeira, social, econômica, mas a nossa identidade como filhos de Deus comprados pelo sangue de Cristo. A segunda ação que o texto nos fala cuidar os corações quebrantados. Além de trazer dignidade aos pobres, o Evangelho do Reino também veio trazer consolo aos corações que estavam quebrantados. E a palavra quebrantado significa, no original, ela pode ser traduzida por quebrado, despedaçado, destruído, esmagado. E se nós olharmos com atenção ao nosso redor, nós veremos que muitos corações se encontram exatamente nesse estado, completamente quebrados, destruídos. Foi um ano difícil para muitos. Muitas famílias sofreram perdas de todas as ordens em 2020. Perdas financeiras, emocionais, dramas familiares pela morte de entes queridos, quebras de relacionamentos. A igreja que queremos ser em 2021, ela precisa ir ao encontro dessas pessoas. Mesmo que estejamos enfrentando lutas semelhantes, mesmo que nós estejamos passando por situações semelhantes, de perdas, de dores, de sofrimento, pois existe uma diferença. A diferença é que nós temos a nossa esperança depositada em Deus e não nas circunstâncias. Olhem o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna,
que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O Evangelho do Reino tira os nossos olhos das tribulações terrenas e faz com que olhemos para a glória eterna que nos está prometida. Paulo as chama de leves e momentâneas tribulações. E quem conhece um pouco a vida de Paulo, sabe que o que Paulo menos teve foram leves e momentâneas tribulações. Porque ele sofreu de tudo: perseguição, açoites, prisão, espada, naufrágio. Ele não teve leves e momentâneas tribulações. As nossas dificuldades, sejam quais forem, elas perdem importância quando vistas na perspectiva da eternidade. Por comparação, a glória eterna é muito maior do que todos os sofrimentos que possamos experimentar nesta vida. Romanos capítulo 8, versículo 18, nos diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus por isso, porque as nossas tribulações, elas nos conduzem a uma outra dimensão, elas nos conduzem a um outro relacionamento com Deus, elas nos colocam numa outra posição, por mais difícil que elas sejam. É por isso que vivemos por fé, pois os nossos olhos não estão naquilo que vemos, mas naquilo que esperamos. A terceira ação que o texto nos traz, a partir da inauguração do Evangelho do Reino, lá em Nazaré, quando Jesus leu o texto, ele falou sobre anunciar liberdade aos cativos. E eu creio que esse é um dos grandes benefícios do Evangelho. A condição de liberdade que ele dá ao ser humano. Uma liberdade emocional, dos traumas, dos vícios, dos maus hábitos, mas principalmente a liberdade espiritual de uma vida escravizada pelo pecado. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores benefícios do Evangelho. Porque uma vida, quando é liberta do pecado, ela passa a se relacionar de forma muito aberta, muito próxima com Deus. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados, as nossas transgressões nos afastam de Deus. E quando nós somos libertos do pecado, então nós somos reaproximados de Deus. E sem dúvida, isso é o que todos nós queremos, é o que todos nós desejamos, é uma vida de relacionamento com Deus. O texto de João, capítulo 8, versículo 34 e até o versículo 36, diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar na família, mas o filho pertence a ela sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Um pouco antes ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos vivem aprisionados pelo pecado e se enganam pensando que estão livres. Todavia, a primeira coisa que o pecado nos tira
é o poder de escolha. E o primeiro sinal de falta de liberdade é não podermos escolher. A igreja que nós queremos ser em 2021 é uma igreja que proclama a libertação aos que estão presos em trevas espirituais. A libertação de sofismas, de enganos de uma falsa liberdade, pensando que podem decidir sobre suas escolhas, quando na realidade são escravos dos seus desejos. São prisioneiros dos seus traumas, seus medos, suas inseguranças. Suas mentes são prisioneiras de sofismas e de mentiras sobre a sua identidade, de que não prestam para nada, de que não servem para nada. São mentiras que o diabo vai colocando na mente para que sejamos prisioneiros desses sofismas. Mas Cristo veio trazer liberdade aos cativos. Cristo veio libertar as mentes que estavam presas pelo engano, pelo pecado. A verdadeira liberdade nós só encontramos em Jesus. Só Ele tem poder para nos libertar do peso do pecado e de todos estes enganos que nos aprisionam. E a quarta ação que eu quero destacar no texto de Isaías, dito por Jesus lá em Nazaré: consolar os que andam tristes. Consolar os que andam tristes. Jesus, ao longo do seu ministério, Ele encontrou muitas pessoas que se encontravam tristes. As circunstâncias que estavam enfrentando, ou a condição de vida que elas se encontravam, causavam uma profunda dor e tristeza. Todavia, o encontro com Jesus sempre renovava a alegria, pois o que Ele trazia, o que Ele fazia, o que Ele falava, era sempre carregado com muito amor e muita esperança. Ao descrever como seria renovada a alegria daqueles que choram, o profeta Isaías novamente tira o nosso olhar das circunstâncias, tira o nosso olhar daquilo que está no plano terreno e projeta a nossa esperança para o além, projeta a nossa esperança para aquilo que nós não enxergamos. O texto diz: aqueles que choram receberão uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Nos tempos bíblicos, colocar cinza sobre a cabeça era um sinal de profunda tristeza e humilhação. Entretanto, enquanto estivermos em Cristo, quando estivermos em Cristo, com Cristo, na eternidade, em vez de cinzas, os que choram receberão uma bela coroa. Em vez de pranto, receberão óleo de alegria. E sobre seus ombros será colocado um manto de louvor. Porque nós estaremos diante do Cordeiro, e a única coisa que nós vamos querer fazer é adorá-lo. E isso vai trazer um profundo regozijo, uma profunda alegria. O texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 13 e 4, Apocalipse 21, versículo 13 e 4, diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza,
nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso é o que está reservado para cada um de nós, quando nós estivermos com Cristo na eternidade. É isso que o Evangelho do Reino veio nos trazer: esperança de um dia não enfrentarmos mais tristezas, não enfrentarmos mais tribulações, não enfrentarmos mais dores e estarmos apenas diante do Cordeiro. Só que a promessa de Isaías, ela não visa só o futuro. Se você voltar para o texto, lá de Isaías capítulo 61, versículo 13 e 4, ela também traz uma promessa para o tempo presente. O texto diz assim: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Aqui nós temos uma promessa de restauração para o tempo presente, de reconstrução de velhas ruínas, de antigos escombros. Aqui é uma palavra de esperança para todos aqueles que estão sofrendo nesse tempo. Eles serão plantados como carvalhos de justiça pelo próprio Deus. Os carvalhos são árvores conhecidas pela sua força, durabilidade e beleza. Qualidades que os tornam árvores únicas e distintas. O que Deus está nos dizendo com essa ilustração? Que nós seremos como os carvalhos, cheios de força, beleza, resistência e vigor. Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte ele fica. Suas raízes naturalmente se aprofundam mais e mais na terra, e o seu caule se torna cada vez mais robusto. A tempestade faz isso. A tempestade torna o carvalho uma árvore que não se verga a qualquer tempestade, que não se verga a qualquer temporal. É uma árvore forte, bem plantada, quase impossível de ser derrubada. O texto diz que estes carvalhos serão plantados pelo próprio Senhor para a manifestação da sua glória. Serão agentes de restauração, trarão renovo às cidades devastadas. Saiba que a perseverança, sabia que a perseverança nos dias difíceis, com a nossa confiança firme em Deus, ela nos torna cada vez mais fortes, com raízes cada vez mais profundas e cada vez mais resistentes às tempestades que se levantam. Qual a igreja que nós queremos ser em 2021? A igreja que prevalece, apesar das tempestades, que tem suas raízes aprofundadas em Deus, que oferece abrigo e descanso para aqueles que procuram uma boa sombra, que reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Muitos estão à procura de um lugar como este. Muitos procuram um lugar onde existe esperança em vez de angústia, onde existe alegria em vez de choro, louvor em vez de lamentos. E isso não acontece, queridos, porque nós estamos alienados de tudo que acontece ao nosso redor, ou que nós somos insensíveis ao número de mortes provocados pela pandemia. Como eu disse, muitos aqui passaram ou estão passando por momentos difíceis, e nós não estamos alheios a isso. A igreja não vive dentro de uma bolha, a igreja vive no mundo, a igreja conhece a realidade,
A igreja sabe o que está acontecendo. Nós não estamos fora do mundo, nós vivemos no mundo. Só que a diferença é o modo como nós enfrentamos essas circunstâncias. É em quem colocamos a nossa confiança e para onde nós dirigimos o nosso olhar. Em quem nós colocamos a nossa confiança e para onde nós dirigimos o nosso olhar. Quando depositamos a nossa confiança em Deus e tiramos o nosso olhar das circunstâncias presentes e vislumbramos a eternidade que nos está reservada, nossas forças, elas se renovam e nós conseguimos enfrentar as adversidades com mais esperança. Sofremos, sim, sofremos. Choramos, sim, choramos. Ficamos tristes, mas levamos tudo isso aos pés de Cristo. E Ele restaura a nossa alegria através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A minha oração é que neste dia tenhamos a nossa confiança cada vez mais firmes em Deus. Sejamos cada vez mais fortes, que as adversidades nos tornem cada vez mais fortes, que cada vez mais pessoas sejam abrigadas nas sombras produzidas por cada carvalho dessa igreja, e que muitos sejam acolhidos neste lugar para terem as suas feridas curadas, as suas vidas restauradas e a alegria renovada. Que o Evangelho do Reino, ele seja espalhado na cidade de Montenegro, através da ação de cada discípulo de Jesus, e que muitos sejam alcançados pelas boas novas de salvação, do Evangelho da Graça, que Jesus inaugurou lá, quando ele leu aquele texto na sinagoga. Quando ele disse que os pobres receberiam as boas novas, que os oprimidos seriam acolhidos, que os presos seriam libertos. É esse Evangelho da Graça que nós queremos espalhar por essa cidade, pelo estado, pelo nosso país, pelo mundo. E isso cabe a cada um de nós. Que igreja nós queremos ser em 2021? A igreja que proclama o Evangelho do Reino. A igreja que leva a graça de Cristo a todas as pessoas, seja com máscara, sem máscara, com vacina, sem vacina, com álcool gel, enfim, a igreja que se move, a igreja que está presente, a igreja que está atuante. É isso que nós queremos viver em 2021, que Deus possa nos dar a graça de vivermos esse tempo. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Coloca o teu coração diante de Deus. Certamente você tem aí o seu pedido, você tem a sua súplica, você tem... Alguém pode estar passando por alguma necessidade, alguma tristeza. Mas saiba que o Evangelho do Reino veio trazer a cada um de nós a esperança de um dia estar com Cristo. Veio tirar os nossos olhos das coisas que são terrenas e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. E que você possa ter a sua esperança renovada nessa noite, para enxergar aquilo que os nossos olhos não veem. Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos teus discípulos, Pai, e de estarmos aqui essa noite com os nossos corações abertos, com os nossos corações prontos para fazer aquilo que tu tens para realizar através de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos encoraja, que nos anima. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que
nos traz conforto, que nos traz esperança. Senhor, que nesse dia, as pessoas que estão aqui, que estão enfrentando situações difíceis, que estão enfrentando, Senhor, situações de profunda tristeza, de desânimo, de abatimento, possam encontrar em Ti, Senhor, a alegria renovada, Pai. Possam encontrar em Ti, Senhor, a esperança renovada, Senhor. As pessoas que nos acompanham pela internet, lá nas suas casas, Senhor, que elas possam receber de Ti nesse momento, Senhor, o consolo para as suas dores, para as suas aflições, para as suas angústias, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu pode a cada dia restaurar a alegria em nossos corações e que o Teu Espírito esteja sobre nossas vidas todos os dias, para que nós possamos nos achegar a Ti e colocarmos diante de Ti, Senhor, as nossas tristezas, as nossas decepções, para que Tu renove em cada um de nós a esperança. Dá a cada um de nós aqui, Senhor, um bom ano, um ano de 2021, onde nós possamos aprofundar relacionamentos familiares, possamos aprofundar, Senhor, relacionamentos uns com os outros, possamos proclamar o Teu reino àqueles que não Te conhecem e levar esperança àqueles que não têm esperança nos seus corações, Pai. Que seja um ano onde essa igreja possa experimentar uma grande colheita de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho do Reino, através da vida dessa igreja, se movendo por todos os lugares e levando, Senhor, uma palavra de esperança a cada um, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu mover nos nossos corações nessa noite. E nós Te pedimos que a Tua graça nos acompanhe hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém.